Olá pessoal, eu sou o Bruno, professor de Geografia. Nós estamos aqui no percurso para poder trabalhar hoje especialmente algumas questões de Geografia. Então nós vamos resolver algumas questões, vamos trabalhar algumas questões importantes da Geografia e especialmente as questões que são abordadas no Enem. Então eu separei aqui para todo mundo 4 questõezinhas que tratam alguns conceitos fundamentais de cartografia. Então hoje a gente vai começar trabalhando cartografia e nos nossos próximos encontros a gente vai diversificando os temas, tentando abranger aí o máximo de elementos possíveis que são cobrados no Enem e qualquer outro vestibular que vocês forem fazer. Bom, hoje a gente vai começar a nossa conversa por uma questão que está projetada aqui. É uma questão do Enem, uma questão clássica, que trata de alguns conceitos importantes, né, na parte de cartografia. Quais conceitos são esses tratados nessa questão? Ela vai trabalhar para a gente a questão de escala e ela vai trabalhar a orientação em cartografia, certo? Então é uma questão que ela vai abordar 2 conteúdos de uma vez só. Então vamos ver o que ela pede aqui para a gente. Ela fala, um leitor encontra o seguinte anúncio entre os classificados de um jornal. Vila das Flores, vende-se terreno plano medindo 200 metros quadrados, frente voltada para o sol no período da manhã, fácil acesso. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter é o seguinte, aqui ele dá as orientações de como a gente deve responder essas questões, ou essa questão aqui. Ele fala que o terreno é plano, ele mede 200 metros quadrados, e a frente é voltada para o sol no período da manhã. Bom, vamos entender aqui primeiro quais são os elementos que estão contidos nesse enunciado. É o seguinte, quando ele fala que a frente está voltada para o período da manhã, está voltada para o nascer do sol no período da manhã, a gente tem que identificar aqui na questão um primeiro elemento que é o seguinte. Aqui embaixo, na imagem que a gente tem aqui representando as possibilidades de terreno que um comprador vai querer ou vai poder escolher, a gente tem a identificação aqui do norte, que é o que a gente chama de ponto de referência. Esse daqui é o ponto cardeal de referência, que vai representar para a gente qual é a frente voltada para o sol. Então vamos dar uma olhada aqui no quadro, para a gente entender como que a gente faz a análise dos pontos cardeais. Bom, ali ele representou para a gente o norte. Se a gente for observar aqui os pontos cardeais, a gente está falando de orientação. Isso daqui é o que a gente pode chamar de conceito fundante da geografia. É um elemento fundamental da geografia que é suporte na maioria das questões sobre cartografia, sobre análise de mapa, ordem mundial e assim por diante, que é o elemento de orientação. A orientação ela é dividida, a gente pode dividir aqui a orientação em 3 conceitozinhos. O primeiro são os pontos cardeais, o segundo, os pontos colaterais, e o terceiro, os pontos subcolaterais. Bom, quando a gente trata de alguma prova, algum concurso, Enem, algum vestibular, os pontos subcolaterais raramente são cobrados. O que é mais visto aqui são os pontos cardeais, que é o caso dessa questão, e os pontos colaterais. A gente sabe que o ponto cardeal fundamental para a gente é o norte, ou seja, para onde o norte aponta. Teoricamente, a gente vai ter sempre o norte apontando, entre aspas, para cima. Então, a maior parte dos alunos, dos candidatos, imagina sempre que a Rosa dos Ventos ela é a padrão e a tradicional, que o norte vai estar apontado para cima. 99% dos casos isso é verdade, porém a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a pessoa que criou a prova, o norte é dela, ela coloca o norte para onde ela quiser. Então ela pode colocar o norte para cima, para baixo, para um lado, para o outro, na diagonal. Isso daqui vai interferir diretamente no resultado final da questão, então a gente tem que ficar atento. Atento em quê? Qual é o elemento fundamental que determina para onde o norte será apontado? A gente tem vários elementos, mas tem um que é o mais importante. O mais importante, que inclusive é mostrado na questão, é o Sol, é onde o Sol nasce. A gente sabe que o Sol vai nascer quase sempre, e esse quase sempre vai virar um tema de uma próxima aula nossa, esse quase sempre o Sol quase sempre ao longo do ano, ele nasce a leste. Então o Sol está posicionado aqui. Significa que, se o Sol vai nascer aqui, se isso daqui é o nascer do Sol, o ponto cardeal leste, e a palavra cardeal quer dizer principal, então esse daqui é um dos pontos principais, estará direcionado para leste. Então a gente vai ter essa Rosa dos Ventos com essa determinação, norte, leste. O oposto de leste vai ser oeste. E o oposto ao norte vai ser o ponto cardeal sul. Ótimo.
Aqui a gente identificou quais são os pontos cardeais. Agora a gente pode identificar na questão o que ele pede para a gente. Quer ver na questão? Vamos voltar para ela. Quando ele fala aqui que a frente está voltada para o Sol no período da manhã, se é período da manhã, é o momento do nascer do Sol. Se o Sol está nascendo, significa que ele está apontado para leste. Se o norte da questão está direcionado para cima, significa que o leste da questão vai estar à direita do norte, ou seja, o nascer do Sol. Beleza, esse é o primeiro elemento que a gente acabou de ver aqui no quadro. Então significa que o Sol nasce à direita dessa imagem. Bacana. Só que ele fala para a gente também que a frente do terreno tem que estar voltada para esse ponto leste, que é esse ponto do nascer do Sol. Curiosamente, a maior parte dos alunos me pergunta assim, Bruno, qual é a frente do terreno? Como que eu sei qual é a frente do terreno? É curioso isso, porque é a coisa mais simples que tem na questão. A frente do terreno é sempre aquela face que está voltada para a rua. Ninguém vai entrar num terreno, vai entrar na sua casa pulando no lote do vizinho. Então aqui a frente é voltada para a rua. Se a gente observar, existem apenas 3 terrenos cuja frente, ou seja, a face que está voltada para a rua, está direcionado para o nascer do Sol, que é o leste, que são os terrenos 5, 4 e 2. Ou seja, se a questão me pede para identificar qual é o terreno que tem a frente voltada para o Sol no período da manhã, eu já eliminei só com essa frase, só com a interpretação dela, 2 terrenos, o 3 e o 1, porque a frente desses 2 terrenos estão voltadas para oeste, ou seja, para o pôr do Sol e não para o nascer do Sol. Legal. Só que aí a gente vai eliminar agora. Eu tenho o 2, o 4 e o 5 como possibilidade, só com a frente voltada para o nascer. Quando ele fala para mim, vende-se terreno plano com 200 metros quadrados de área, aí eu vou buscar o outro elemento da cartografia que está representado aqui, que é a escala. Dá uma olhada aqui no desenho. Eu tenho a escala aqui 0, 10 e 20. Essa escala 0, 10 e 20 representada desse jeito que está aqui, ela recebe um nome. O nome dessa escala aqui chama-se escala gráfica. É uma escala que já vem com a conversão da medida em relação ao elemento real. Cada intervalo de medida dessa daqui vai representar 10 metros na realidade. Agora a gente tem que conseguir identificar nos terrenos que existem aqui, o 2, o 4 e o 5, qual deles vai medir 200 metros quadrados. A gente pode ir pela escala fazendo conta, ou então pode pegar visual. Dá uma olhada aqui. Se toda questão tem apenas uma resposta, o terreno 2 e o terreno 5 têm exatamente as mesmas dimensões. Se eles são iguais, claro que eles não podem ser a resposta, porque senão eu teria 2 respostas possíveis. A resposta correta aqui vai ser o terreno 4, porque é o único terreno diferente dos outros 2 com a frente voltada para o nascer. Isso é uma maldade na hora de responder a questão, ainda mais no Enem, que a gente não tem tanto tempo assim em cada questão para ficar elaborando o pensamento e fazendo muita conta. Se a gente quisesse fazer a conta, a gente identificaria o seguinte, o lado de cada terreno desse daqui tem exatamente o mesmo tamanho, que vai ser 20 metros. Eles encaixam exatamente dentro dessa escala de 20 metros. O terreno 5 e o terreno 2 terão 20 por 20. Significa que vai ser 20 vezes 20, a área vai ser 400 metros quadrados. Se eu quero de 200, eles não podem ser. O terreno 4, ele vai ter 20 numa lateral e 10, que é a metade, na outra lateral. 20 vezes 10, eu vou ter a resposta de 200 metros quadrados. Portanto, o terreno voltado para o nascer do Sol, com a frente no nascer do Sol, e cuja área representa 200 metros quadrados, só pode ser como resposta o terreno 4. Então, nessa questão, o gabarito oficial era a letra D. Qualquer dúvida, a gente vai acabar voltando em algum momento do nosso curso com outras questões sobre escala, sobre cartografia. Tranquilo? Essa questão é uma questão fácil, básica, conceitualmente simples. Beleza? Agora a gente vai ver uma outra questão, que é uma questão que trata também sobre cartografia, mas aqui a gente muda o tema. Como é o nosso primeiro encontro, é a nossa primeira aula, para a gente tentar pegar vários temas da cartografia, para você conseguir identificar aí qual é aquele que você tem mais ou menos dificuldade, para poder aprofundar nos estudos de cada um, nas nossas aulas e nos nossos encontros, tanto comigo quanto dos outros professores de geografia aqui do percurso. Então, olha só o que ele fala. Existem diferentes formas de representação plana da superfície da Terra, que são chamados planisférios. O que isso quer dizer? Planisfério é uma representação plana da superfície da Terra. Isso daqui já dá uma ideia para a gente. Toda vez que a gente fala de representação plana da superfície da Terra,
a superfície da Terra é curva. E a gente vai ter que fazer um planisfério que é uma representação plana. É impossível a gente criar uma representação de uma superfície curva numa superfície plana sem que haja deformação. Quer dizer que qualquer planisfério vai ter algum nível de deformação. Impossível ser o contrário. A diferença é que, dependendo do modelo de representação do planisfério, a gente pode ter deformações maiores ou menores. Mas em qualquer planisfério, qualquer modelo de representação da Terra plana, planisfério, a gente vai ter algum tipo de deformação. Os planisférios de Mercator e Pitter são atualmente os mais utilizados. Quem são esses dois caras? Quem é Mercator e quem é Pitter? Pitter são dois cartógrafos clássicos. O Mercator europeu foi o primeiro cartógrafo a desenvolver de maneira sistemática um mapa mundi, ou seja, um planisfério. Ele foi o primeiro a pegar o globo terrestre e fazer um mapa mundi todo sistematizado com latitude, longitude, todas as coordenadas geográficas, de maneira bem clara para a gente poder conseguir fazer a localização de qualquer ponto na superfície da Terra. E o Pitters, também europeu, já no século XX, ele criou um outro planisfério, não com uma proposta de localizar qualquer ponto na superfície da Terra, mas com a proposta de romper com uma visão cartográfica que Mercator havia criado. Agora vamos ver aqui qual que é a visão que esses dois cartógrafos têm. Vamos acompanhar junto aqui qual é a ideia cartográfica que Mercator e Pitters trazem para a gente. Bom, a gente tem que pensar o seguinte, são dois cartógrafos clássicos, dois cartógrafos europeus, berço da cartografia sistematizada, que falam o seguinte, o Mercator, ele promoveu a representação da superfície da Terra com algumas características básicas. Na representação dele, a gente tem como primeira característica o eurocentrismo. Qual é a ideia do eurocentrismo? Vamos lembrar o seguinte, eurocentrismo quer dizer Europa no centro da representação. Mercator europeu, o que ele vai querer representar como centro do mundo cartograficamente? A Europa. Então, toda vez que a gente olha um mapa de Mercator, a Europa está no centro. A gente continua estudando hoje, no século XXI, uma representação de quase 500 anos atrás, colocando a Europa no centro do mundo. Ou seja, a gente mantém uma visão eurocêntrica do mundo a partir da cartografia de Mercator, mesmo 5 séculos depois do desenvolvimento do seu mapa. Isso é interessantíssimo de saber. Outra característica, além do eurocentrismo, a gente vai ter o hemisfério norte com maior destaque em relação ao hemisfério sul. O que isso quer dizer? O Mercator ele vai fazer com que o hemisfério norte, exatamente por uma possibilidade de deformação da superfície, ele vai fazer com que o hemisfério norte fique maior que o hemisfério sul. Exatamente para chamar a atenção do mundo e de quem estiver analisando o mapa, que o hemisfério norte, maior em área que o hemisfério sul, ele vai ser melhor do que o hemisfério sul. Lembrando, a gente está falando aqui de um período de praticamente 5 séculos atrás. Se esse período é tão distante, e a gente pensar no contexto, a gente está falando aqui de um contexto de expansão marítima, a gente está falando de um contexto de crescimento econômico europeu, comércio intenso da Europa com o resto do mundo, e era o centro do mundo político, econômico e militar. Portanto, o hemisfério norte maior que o hemisfério sul era para evidenciar essa superioridade que o hemisfério norte, especialmente a Europa, tinha em relação ao resto do mundo. E uma representação que a gente chama de conforme. O que é uma representação conforme? É aquela que o cartógrafo vai representar a forma dos continentes de maneira precisa. Se o mapa do Mercator ele era utilizado nas grandes navegações, automaticamente o contorno dos continentes tinha que ser muito preciso, com o objetivo de, na navegação, não existir nenhuma falha, nenhuma chegada no porto errado, nenhum acidente com o navio por causa de uma medida errada do continente. Então ele precisava ter um continente bem desenhado e bem preciso. Então essas daqui são características básicas da projeção de Mercator que a questão trata. Qual é o outro cartógrafo? É o Pitters. O Pitters, também europeu, porém mais recente, a gente está falando aqui da segunda metade do século XX, ele traz algumas outras características que são interessantes. Por exemplo, o mapa do Pitters ele é chamado de terceiro
mundista. O que é um mapa terceiro-mundista? É o seguinte, se a maior parte dos países considerados de terceiro mundo ou subdesenvolvidos estão localizados no hemisfério sul, o Peters, ele queria romper com a visão cartográfica de Mercator, de que o hemisfério norte é melhor do que o sul, política, econômica, socialmente, e buscou fazer um mapa que não evidenciasse tanto o hemisfério norte e que equilibrasse o hemisfério norte com o hemisfério sul. Por isso a gente vai chamar de mapa terceiro-mundista, porque ele vai pegar o hemisfério sul e equilibrar o hemisfério sul em área em relação ao hemisfério norte. Por isso, a segunda característica do mapa do Peters vai ser, se ele equilibra a área do sul com o norte para romper com a ideia de que o norte é melhor do que o sul na cartografia, ele vai promover um mapa equivalente. Ou seja, ele vai equivaler as áreas dos continentes. Ou seja, mapa equivalente é aquele que representa as áreas dos continentes de maneira equilibrada. Visto isso, visto as características básicas desses dois cartógrafos, vamos voltar aqui para a questão para a gente identificar essas características nesses dois mapas que estão aqui. Ó. Se a gente observar os mapas, a gente vai ver o seguinte. O mapa de Mercator traz essas características que eu acabei de falar. O hemisfério norte muito maior do que o hemisfério sul, sendo que o hemisfério norte ele não é maior do que o sul na proporção que é representada pelo Mercator, querendo evidenciar que o hemisfério norte, num determinado momento político-econômico da Terra, da sociedade, ele era mais importante que o sul. O mapa do Peters, repara na proporção das áreas. O hemisfério norte e o hemisfério sul vão ter aproximadamente a mesma proporção, o mesmo tamanho. Se a gente olhar essa linha de referência aqui, que é a linha do Equador, perceba a diferença de posição dela nos dois mapas. A linha do Equador no mapa do Mercator, ela está mais empurrada para sul e o norte fica maior. Enquanto no outro mapa, a linha do Equador está exatamente no meio do planisfério, representando o equilíbrio entre os dois hemisférios. Muita gente acha estranho isso daqui, quando olha o mapa do Peters e fala, peraí, Bruno, os continentes aqui, especialmente a América do Sul e África, eles estão mais alongados. Sem dúvida eles estão mais alongados. Porém, eles estão mais alongados em relação ao hemisfério ou à projeção de Mercator. Porque a gente aqui no Brasil trabalha muito mais nas aulas de geografia, nos atlas, nos mapas e etc., a projeção de Mercator do que a projeção de Peters. Então é muito mais um costume nosso. Aí o aluno continua a pergunta, qual dos dois é o certo? Nenhum dos dois. Depende do objetivo que a gente quer em cada projeção. Se eu quero uma projeção que represente o hemisfério norte com mais evidência e o contorno dos continentes com maior qualidade, eu vou buscar o mapa de Mercator. Se eu quero um mapa terceiro-mundista que quebre essa visão eurocêntrica, nortista, eu vou pegar o mapa de Peters. Os dois estão certos dependendo da função de cada um. Aí a gente volta para a questão aqui. Apesar de usarem projeções, respectivamente, conforme e equivalente, que eu acabei de falar, conforme a forma equivalente à área, ambas utilizam como base de projeção um modelo, ou seja, as duas usam o mesmo modelo de projeção. Qual é esse modelo? As duas são um mapa-mundi, um planisfério que representa um mapa-mundi inteiro. Se eu tenho o meridiano de Greenwich na vertical e a linha do Equador na horizontal, a única representação possível para esses dois modelos vai ser a representação da letra C, que é um modelo de representação chamada de projeção ou representação cilíndrica. Aqui a gente tem a representação plana, aqui a representação cônica, aqui a representação cilíndrica. A única representação ou modelo de representação que consegue projetar o globo terrestre nesse modelo é a representação cilíndrica. Na letra D, eu tenho uma representação que chama a representação transversa de Mercator, que é o cilindro deitado representando a Terra, e nessa daqui um outro jeito de fazer uma projeção plana, como acontece na letra A. Então, projeções planas são utilizadas normalmente para representar apenas um polo ou apenas um hemisfério. Representações cônicas, normalmente apenas um hemisfério. Representação transversa de Mercator, ela vai representar a Terra com vários gomos em função da posição que a gente tem
do cilindro. E a representação cilíndrica, que é a tradicional, tanto usada por Mercator quanto Peters, é a representada pela letra C. Ok? Então aqui a gente fez uma breve explicação de como a gente pode interpretar uma questão que trata sobre projeções cartográficas. Tranquilo? Buscando outro tema ainda dentro da cartografia, a gente vai para a próxima questão, que é uma questão das mais interessantes que o Enem já pôde trazer sobre cartografia. Por que ela é interessante, pessoal? Porque nessa questão aqui, a gente tem um envolvimento tanto da cartografia quanto de questões geopolíticas, quanto de um contexto histórico que a gente tem que saber para poder resolver. Lembrando o seguinte, a gente está passando relativamente rápido por cada questão, é para a gente dar uma pincelada em vários temas dentro da cartografia, para vocês conseguirem se orientar de acordo com a necessidade de cada um, porque posteriormente a gente vai acabar aprofundando em cada tema desse que a gente já tratou aqui hoje. Então, olha só, o quadrinho publicado na revista Newsweek, a data aqui é o mais importante dessa questão, 23/9/91. Ilustra o desespero dos cartógrafos para desenhar um novo mapa-mundi diante das constantes mudanças de fronteiras. Levando em consideração o contexto da época, qual é o contexto? Do ano de 1991. Que contexto é esse? O que esse ano determina para a gente como um contexto histórico-geográfico para os cartógrafos estarem tão desesperados? Olha o nível de desespero do cara aqui, que quando o indivíduo chega aqui e fala, outra correção, Peter. E aí esse Peter aqui está fazendo uma alusão ao Peters, que a gente acabou de ver quem é. Outra correção, Peter. E aí está o Peter aqui, amarrado numa corda, a corda está no pescoço, ele está desesperado, querendo suicidar, porque ele vai ter que refazer outro mapa. Isso em 1991. O que tinha nessa época que o Peter estava tão desesperado, querendo até suicidar, porque ele tinha que redesenhar o mapa? Vamos ver aqui no quadro rapidinho qual era o contexto de 91, para a gente identificar qual é a alternativa correta. Vocês vão perceber, depois de entender qual é o contexto, a questão fica básica. Olha só. A gente tem como referência ali uma data. Essa data, ela representa para a gente o quê? O ano de 1991. Esse ano aqui, ele marca historicamente um momento fundamental dos mais importantes que a sociedade já viveu, chamada de fim da União Soviética, ou a desintegração da União Soviética. Foi o ano que a União Soviética acabou. As repúblicas que compunham a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se declararam quase todas independentes, em função do que tinha acontecido ao longo dos anos 80, que foi uma grande crise do socialismo, que culminou com a falência do modelo, e aí as repúblicas que compunham a União Soviética se declararam independentes, migrando, então, para o modelo capitalista. Nesse momento, os cartógrafos ficam completamente desesperados, porque a União Soviética, que era representada como apenas um país, mesmo que não fosse um país só, mas ela era representada cartograficamente como um país, nesse momento os cartógrafos têm que redesenhar o mapa da Europa e da Ásia, porque a antiga União Soviética tinha parte na Ásia e parte na Europa. Eles tiveram que começar a redesenhar o mapa, desmembrando as repúblicas até então socialistas. Só que esse modelo de desmembramento, ou de redesenho do mapa, ele tinha começado no ano de 89, quando caiu o Muro de Berlim, e aí a Alemanha se reunificou, teve que redesenhar a Alemanha. E de 89 até 91, na sequência, várias repúblicas e vários países foram se tornando independentes, se separando, se unificando, em função da reorganização mundial. Um momento que a gente chama, então, de nova ordem mundial. Essa reorganização dos países, baseados no modelo capitalista ou socialista. Os cartógrafos, como os países iam se tornando independentes, iam surgindo, fragmentando, sempre a cada ano, os cartógrafos começaram a ficar desesperados. Claro que isso é uma caricatura, né, gente? Nenhum cartógrafo se suicidou nessa época, enforcado, igual o cara aqui quer fazer. Mas é só para entender que as mudanças foram constantes no mundo. Então, vamos voltar aqui na questão. Olha só,
Outra correção, Peter e o cartógrafo querendo suicidar. Beleza? Num contexto de 1991, dessas mudanças de países no mundo, criação, desmembramento, unificação, em função da crise do modelo socialista. Aí volta. Levando em consideração o contexto da época, esse contexto que a gente acabou de ouvir aqui, em que a charge foi publicada, dentre as frases abaixo, a que melhor completa o texto da fala, propondo outra correção no mapa é, ou seja, quando o cara entra aqui, o cartógrafo, e fala, outra correção, Peter, qual que vai ser a frase que melhor completa essa correção que ele vai ter que fazer? Vamos pensar aqui. A letra A fala, a Albânia já não faz parte da Europa. Aí o aluno pode olhar para mim e falar assim, Bruno, eu não sabia nem que existe a Albânia, primeira coisa. Segunda coisa, eu não sabia nem que ela fazia parte da Europa. Então vamos deixar essa alternativa aqui em suspense, porque, de fato, a Albânia sempre fez parte da Europa. Então a Albânia já não faz parte da Europa, ela é falsa, mas a gente deixa ela em suspense, porque com certeza a maior parte dos alunos terão dúvida nisso daqui por descobrir neste exato momento que a Albânia existe. Então deixa ela quieta aqui. A letra B, o número de países só está diminuindo. A gente sabe que não, né? Se existia a União Soviética e ela vai ser desmembrada em várias repúblicas, o número de países está aumentando. Isso para dar um exemplo. Porque teve um outro país, por exemplo, que deixou de existir porque ele desmembrou, que é a antiga Iugoslávia, que era composta por várias etnias e que cada etnia acabou formando o seu estado independente. Então a Iugoslávia também se desmembrou. Ou seja, o número de países não estava diminuindo, ele estava aumentando nesse momento. Cuba já não faz parte do terceiro mundo. Pessoal, aí vem uma outra explicação histórica rápida. Terceiro mundo é uma classificação de países que existiu durante a Guerra Fria, que era primeiro, segundo e terceiro mundo. Em resumo, primeiro mundo, capitalistas desenvolvidos, segundo mundo, socialistas, terceiro mundo, capitalistas subdesenvolvido. Quando acaba essa ordem socialista, certo? Que Cuba está aqui, ó, Cuba já não faz parte do terceiro mundo, Cuba entra no terceiro mundo a partir desse momento, ou entra num grupo que vai surgir a partir dessa nova classificação, chamado de subdesenvolvidos. Então, quando ele coloca Cuba já não faz parte, Cuba não fazia parte. Então, não é que ela já não faz parte, ela não fazia parte do terceiro mundo porque ela era do segundo mundo. O Cazaquistão acabou de declarar independência. Cazaquistão, como quase todos os que existem no mundo, eles faziam parte da antiga União Soviética. Se a União Soviética ela desmembra, qual é um dos países que se declara independente? E aí o Peter vai ter que fazer o mapa dele outra vez. Esse país é o Cazaquistão. Então, todo questão que aparecer na prova, fica atento que ele pode ter sido um país socialista que desmembrou. E aqui, vamos ter que dividir a Alemanha novamente. A Alemanha estava passando pelo processo de reunificação. Então, qual é a resposta correta nessa questão? É a letra D, quando o Cazaquistão acabou de declarar a independência, sendo uma das repúblicas que se separaram da antiga União Soviética, tendo que redesenhar o mapa do mundo. Tranquilo, pessoal? Então, essa daqui é uma questão que ela cobra tanto um conhecimento cartográfico, até relativamente pequeno, mas um conhecimento histórico-geográfico do contexto de uma época muito importante. O Enem ele vai sempre cobrar isso de vocês, tá? Principalmente quando a gente fala de geografia humana. Ele sempre vai associar vários conteúdos, então a gente tem que saber disso. Ainda mais pensando em área de conhecimento, que é a área das ciências humanas. Ela sempre vai misturar geografia com história, com sociologia e com filosofia. Certo? Para a gente terminar nosso encontro de hoje, a gente tem a última questão, uma questão extremamente simples, que ela vai tratar aqui para a gente de um mapa de planejamento, de localização de alguns elementos importantes para uma sociedade urbana. Olha o que ele vai falar para a gente. Um determinado município, representado na planta abaixo. Então, a gente tem essa planta aqui que vai representar o município. Dividido em regiões de A a I, com altitudes de terrenos indicados pela curva de nível. Precisa decidir pela localização das seguintes obras. Antes da gente ver as obras, vamos ver aqui no desenho. Olha só, isso daqui é uma planta. Toda planta, ele chama aqui de planta, a gente vai ter como elemento importante a escala. Aqui a gente tem a escala de 1 para 100 mil. Isso daqui é fundamental. A questão não vai tratar sobre escala, não vai tratar sobre distâncias entre pontos. Mas a gente tem que ter num mapa ou numa planta sempre a escala. Outro elemento importante está aqui, que a gente já conversou sobre ele hoje, é o norte. Vai sempre dar uma orientação para a gente. Então, a partir do norte, a gente vai saber onde é leste, oeste, norte, sul. Aqui nessa representação, caso precise da gente identificar a orientação de cada elemento.
E aqui embaixo a gente tem a representação por meio da legenda. Na legenda a gente tem cidade, vegetação, rios e rodovia. Se eu for observar com muita calma na planta que ele colocou aqui para mim, onde cada coisa dessa está localizada, eu vou ter a cidade localizada na porção central do desenho, ou da planta. Aqui a gente tem a área da cidade. Eu vou ter os rios nesse cinza mais escuro, cortando a cidade, por exemplo. As rodovias passando na lateral ou na margem da cidade. E a vegetação ocupando manchas específicas e esporádicas dentro desse desenho. Com isso eu consigo identificar quais são os elementos representados. Um outro elemento que está aqui, que ele fala para a gente aqui no enunciado, são as curvas de nível. Curva de nível vai representar para a gente a variação da altitude do terreno. Vamos dar uma olhada aqui. Cada curva de nível representada aqui vai ter uma altitude específica. Repara uma coisa, eu tenho aqui a altitude 10, 20, 30 e 40. Significa que cada curva de nível dessa daqui vai variar 10 metros de uma para outra. A curva de nível 10 está a 10 metros de altitude, a 20 metros de altitude, a 30 metros de altitude e a 40 metros de altitude. Ou seja, a primeira curva está mais baixa e a última curva, o relevo é mais alto. Se eu estivesse representando isso daqui num bloco diagrama, que a gente veria a variação do relevo, a gente teria 10, 20, 30 e 40. Ou seja, o terreno está subindo, ganhando em altitude, na medida em que eu desloco para norte. Isso nessa extremidade aqui. Se eu continuo caminhando aqui junto com as curvas de nível, eu vou representar, ou eu vou poder ver a representação, que aqui no meio do desenho eu tenho uma bola. Essa bola vai representar que a gente está a uma altitude acima de 40 metros. Ou seja, o meio do desenho aqui, essa porção central ao lado da cidade, é a parte de maior altitude do desenho. Ou seja, aqui é de maior altitude, e aonde a gente tem curso d'água ou rio, vai ser sempre a parte de menor altitude. Aí olha o que ele quer que a gente identifique. A instalação de um parque industrial, onde deve ser instalado um parque industrial, e a instalação de uma torre de transmissão e recepção. Transmissão e recepção de rádio, de televisão, de celular, aí aqui ele não especifica, pode ser qualquer uma dessas. Vamos pensar na lógica, pessoal. Se eu quero instalar uma torre de transmissão e recepção, eu tenho que colocar no ponto mais alto, ou próximo do ponto mais alto, ou no ponto mais baixo. Se eu colocar no ponto mais baixo, eu vou abranger uma área relativamente pequena, porque o relevo que existe em volta vai representar um obstáculo para o sinal. Se eu coloco no ponto mais alto, eu vou abranger uma área muito maior, porque o relevo não vai ser obstáculo, já que a antena ou a torre de transmissão está no ponto mais alto. Volta para o desenho. A torre da transmissão e recepção, qual é o lugar mais alto que eu vou ter aqui e mais próximo da cidade para ter maior qualidade de sinal? Vai ser o ponto E. Tranquilo? O ponto E, então, vai ser o ponto que eu vou ter instalação da torre de transmissão e recepção. Se eu quero a instalação de um parque industrial, o que a indústria precisa? Quando a gente olha para esse desenho, a indústria precisa levar e trazer mão de obra, precisa de vias de acesso e escoamento. Onde a gente tem vias de acesso e escoamento aqui no desenho? São essas áreas brancas representadas por rodovia. Onde eu vou ter um melhor lugar, mais amplo, mais tranquilo, mais plano para eu poder instalar uma indústria? Vai ser o ponto I. Por quê? Eu não estou perto de um rio, com possibilidade de inundação, por exemplo. Eu estou perto de uma rodovia e no espaço totalmente plano, relativamente próximo à cidade. Ou seja, eu estou próximo de mercado consumidor, próximo de mão de obra e com facilidade de escoamento e acesso de produtos. Portanto, instalação de um parque industrial vai ser no I e a instalação de uma torre de transmissão vai ser no ponto E. Volta ali para a questão. Considerando o impacto ambiental e a adequação, as regiões onde deveriam ser de preferência instaladas indústrias e torres são, respectivamente, indústrias e torre. A indústria, ponto I. Impacto ambiental praticamente zero, não tem curso d'água para ser poluído. E torres de transmissão, o ponto E. Qual vai ser a resposta? Ponto I e ponto E. Tem essa alternativa ali? Letra C. Resposta letra C, I, indústria, e E, antenas e torres de transmissão. Tranquilo, pessoal? Se vocês tiveram alguma dificuldade na visualização dessa questão,
é porque a gente tem que aprofundar um pouquinho mais, vocês aí e nós aqui no percurso, na interpretação de mapas, por exemplo, de curva de nível. Tranquilo? Pessoal, com isso a gente termina a correção desses primeiros exercícios. Foram 4 questões. E aí, espero vocês em breve no nosso próximo encontro. Valeu, pessoal. Obrigado.